doenças, enfermidades, grandes dificuldades para viver nesta vida. Tristeza, choro, morte. A pergunta é: você acha que esse mundo que hoje nós vivemos foi o mundo que Deus quis criar para a gente viver? Você acha que essa vida hoje que vivemos foi a vida que Deus planejou para nós? Vamos trabalhar um pouco a realidade da situação dentro daquilo que nós precisamos entender, que Deus ele quer que entendamos. Quando Deus criou o ser humano, a perfeição era real. Deus criou o ser humano perfeito. Lógico que a vida que o ser humano vivia era perfeita. Essa vida perfeita, que não tinha morte, dor, sofrimento, enfermidade, doença, maldição alguma, envelhecimento. Isso não foi os planos de Deus para o homem viver. Mas, irmão Wellington, e tudo não está dentro do propósito de Deus? Não foi Deus que determinou tudo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que vocês não sabem. Nem tudo que Deus permite é a vontade dele. O homem mata. Deus permite o homem matar. Mas não é a vontade dele que o homem mate. O homem rouba. Deus permite o homem roubar. Mas não é a vontade dele que o homem roube. O homem é mau, é perverso, é fingido, é idólatra, é soberbo, arrogante, prepotente. O homem é adúltero, prostituto. A gente vive tudo isso. Quando eu digo a gente, dentro do contexto de humanidade. É a escolha da gente. Deus permite, mas não é a vontade de Deus. Deus permitiu Adão pecar, mas não foi a vontade de Deus. Ah, irmão, eu não estou entendendo nada. O Senhor está bagunçando minha mente. O Senhor diz que Deus permite, mas não é a vontade dele. Não estou entendendo nada. Me explique, irmão Wellington. Vou explicar. Calma, calma. Você tem que entender uma coisa. Você é um ser pessoal. E o ser pessoal tem volição, dom, direito de escolher e de decidir. Deus criou o homem, sua imagem, semelhança. Deus é um ser pessoal. Você e eu, todo ser humano, é um ser pessoal. Deus criou o homem para dominar, para governar. Deus deu ao homem direito de decidir, de escolher. Deus não criou um robô para ele colocar a sua direção para onde ele quer que você vá. Não. Essa doutrina que é pregada por aí, de que não existe livre-arbítrio, de que Deus é soberano e tudo ele determinou, é uma doutrina dentro de uma interpretação maldita. É doutrina de demônios. Livre-arbítrio é uma palavra que não tem na Bíblia. Mas isso quer dizer o direito de escolha. E isso a gente vai ver em toda a Escritura, começando do princípio, quando Deus criou o homem. Deus dando ao homem o direito de escolha. Quando Deus advertiu a Adão sobre duas direções que existia diante dele, e Deus orienta Adão a seguir uma e não seguir a outra, porque Deus mostra a Adão
a consequência da outra. Deus não impediu Adão. Deus não proibiu Adão de comer o fruto proibido. Deus apenas advertiu Adão que se ele comesse, as consequências seriam terríveis. Isso é o direito de escolha. O homem foi criado com liberdade, mas não para viver a libertinagem. Deus colocou princípios. Deus orientou o homem o caminho que ele deve seguir. Mas o homem, pela liberdade que Deus deu a ele tem o direito de escolher se dá ouvido e segue o caminho que Deus orienta, ou entra na consequência do pecado, que é a transgressão, que consiste o pecado em não obedecer à direção de Deus, à palavra de Deus, e seguir contrário a ela. Mas também Deus avisou o homem. E disse o homem qual eram as consequências que ele ia sofrer se não ouvisse e seguisse a direção de Deus. Se ele tomasse outro caminho, foi o que aconteceu com Adão. Ele tomou outro caminho contrário à direção de Deus, e aí caiu na maldição do pecado, onde constituiu o pecado. O pecado ele é constituído quando a gente não se submete à direção de Deus. Deus criou você com liberdade de escolha, mas mostrou a você a quem você deve seguir, aonde você deve estar colocando sua vida em obediência a Ele, que é o Criador, mas também você tem a liberdade de não obedecer, mas também é advertido das consequências. E aí é onde entra a realidade, a causa dessa maldição que hoje nós vivemos nesta vida. Não foi Deus que projetou essa vida de morte, de miséria, de fome, de doença, de enfermidade, esse mundo cheio de malícia, o ser humano perverso. O que o ser humano tem praticado com o seu próximo não é brincadeira, irmão. É coisa terrível. É coisa assombrosa. O que o ser humano tem praticado, a maldade, a malícia, a malignidade, a perversidade do ser humano para com o seu próximo, para com a sua família, para com a mãe, com o pai, com o irmão, com todas as outras pessoas independentes. O ser humano tornou-se um ser horrível. Não é porque Deus quis assim. É mentira, irmão. Não porque Deus determinou assim. Essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, que também ensina que não tem livre-arbítrio, é uma doutrina do inferno, irmão. Ensina o povo que tudo foi Deus que determinou. É não. Aí eu vou voltar para explicar a você. Nem tudo que Deus determina está na vontade dele. Ele permite. Tem a permissão de Deus, mas não está na vontade de Deus. Deus permite porque o homem é responsável. O homem tem o direito de escolher. Deus apenas mostra. Então, eis a questão. Porque há tanto adultério, porque o homem não dá ouvido à voz de Deus, não adulterarás. Há tanta morte, porque o homem não dá ouvido à direção de Deus, não matarás. Há tanta mentira, porque o homem não dá ouvido à voz de Deus, não mintais. O homem mente. E todas as misérias é consequência da atitude do homem. De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? É muito importante entender isso, irmãos. É muito importante ter essa consciência. Bom dia. Bom dia, dona Andréa. Eu quero que você entenda a importância de você ter essa consciência, esse entendimento. Esse não é o projeto de vida que Deus criou para o ser humano viver. Essa vida hoje entrou a maldição. O homem, depois que pecou contra Deus, aí agora passou a morrer, passou a praticar malignidade, matando, roubando, destruindo, sendo mal com o próximo. O homem, depois do pecado, entrou a morte física,
A morte física não era um projeto de Deus para nós. Deus não criou a gente para morrer, viver só 100, 20 mil, 10 mil anos. Deus criou a gente para viver neste mundo eternamente. Mas com a consequência do pecado, Deus agora limitou a vida do homem neste mundo. Não é que o homem vai deixar de existir, é que o homem vai terminar a existência dele aqui. A existência do homem termina aqui, nesta vida, matéria. E o homem vai partir para a eternidade. É aí que tem a realidade que você precisa compreender. É aí que entra o porém, a eternidade. Muitos precisam ser advertidos, instruídos, esclarecidos, dentro desse contexto para entender essa realidade. Essa vida maldita que o mundo vive hoje é consequência do pecado. Tanto esse mundo como os seres humanos vão deixar de existir. Esse mundo não vai mais existir. Os seres humanos também não existirão mais aqui, daqui para a eternidade. O que está reservado para esse mundo é a destruição, o mundo físico, e a humanidade e as pessoas, o juízo eterno. É isso que a palavra revela. Não vai ter paraíso na terra. Esse mundo aqui foi criado para o homem viver aqui. Como o homem vai sair daqui para a eternidade, esse mundo não tem mais significativo. Deus vai desfazer assim como ele fez com o poder da sua palavra, ele também vai desfazer. Com o poder da palavra dele vai deixar de existir. Porque ele já tem criado um novo mundo, um novo lugar de habitação para o homem. E esse novo lugar de habitação não é aqui na terra. Já está pronto e preparado, aguardando os homens que vão morar lá. A nova cidade que é celestial, não é da terra. O novo lugar de moradia do homem com Deus, onde Deus vai se relacionar conosco agora de uma forma mais perfeita e completa. Essa cidade, esse lugar de morada eterna que Deus já preparou, está reservada, guardada lá nos céus, aguardando os habitantes que vão para lá. Quem é esses habitantes? Você precisa entender isso, tá? Para você participar, para você ganhar sua morada no céu, para você ter a esperança dessa vida perfeita em abundância lá no céu. Porque essa vida aqui na terra, ela não é mais perfeita e nem é abundante. É uma vida maldita, cheia de dores, de aflições, de sofrimentos, de tragédia, de tristeza, de malignidade, de perversidade, de choro, de lamentos. Essa vida aqui que hoje nós vivemos, onde a morte, onde a enfermidade, onde há tristeza, dor, choro, doenças, maldições. Essa vida aqui não é o projeto de Deus para mim e para você. Hoje nós vivemos aqui por causa do pecado. Mas tem uma coisa que você precisa conhecer para a causa do pecado que trouxe a maldição, para a maldição do pecado que tirou o homem a vida perfeita, existe uma solução, aleluias, existe uma esperança. Deus não deixou o homem na miséria, indo a juízo e a condenação, porque o propósito de Deus vai se concluir. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele, e isso vai acontecer. O homem perdeu essa relação, mas Deus providenciou um meio para que essa relação possa ser restaurada novamente, para o homem poder estar nos planos de Deus, morar e habitar com ele eternamente, na relação perfeita de glória. Aleluias! Deus estabeleceu o meio para que isso fosse possível, a relação do homem novamente. Como está escrito lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 19. Deus estava em Cristo
reconciliando o mundo consigo mesmo. Aleluia! Aleluia! Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O mundo aqui é a humanidade. Deus veio trazer de volta a humanidade para ele através de Cristo. E para a maldição do pecado, Deus providenciou um meio de tirar o homem dessa maldição. Como? A partir da morte de Cristo. Ele morreu para nos justificar. Ele morreu para nos tirar da maldição do pecado. Ele morreu para a esperança nossa de receber o perdão de Deus, para voltar à esperança da vida com Ele. Por fé em Jesus Cristo, somos justificados do nosso pecado, da maldição que está sobre nós por causa do pecado. Quando nós cremos em Cristo, há uma transformação dentro do lado espiritual. Diante de Deus, nós agora, depois que cremos em Cristo, vamos sair daquela condição de filhos da ira, indo a juízo, inimigos de Deus, porque agora por meio de Cristo Jesus, o seu sangue purificador, remidor, aonde nós temos os nossos pecados remidos, a nossa cédula de culpa diante de Deus paga e a nossa vida justificada por Cristo para estarmos em comunhão com Deus novamente. É a partir de Jesus, da fé. Deus providenciou esse meio para quê? Para que se conclua, se realize o propósito de Deus, aonde Ele quer relacionar-se conosco, a vida perfeita em abundância com Deus lá no céu. Isso é possível, isso é real, isso só pode ser concluído. Pode ir lá, irmão, pode ir lá. Está lá. 11:02. Isso só pode ser concluído, irmão, realizado por meio de Cristo, a sua, a minha, a nossa fé em Jesus. Olhando para Jesus, entendendo o que Ele fez na sua morte para nós, entendendo a importância de Cristo, a necessidade de Cristo, porque precisamos e necessitamos de Jesus, do seu socorro, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, para que a gente não vá a juízo, para que a gente não entre na maldição eterna. Diante dessa maldição que já estamos vivendo aqui, existe uma maldição pior. Existe um pior mal do que esses que vivemos aqui. O problema não é morrer. Morrer, todos nós vamos morrer. Adoecer, todos nós vamos adoecer. Ter dificuldade, chorar, sentir tristeza, todos nós vamos sentir. O problema maior não é esse. Não é as dificuldades nesta vida. O problema maior é a eternidade que nos aguarda. Uma eternidade terrível, tenebrosa, medonha, ignífera. Uma eternidade de tormento, de juízo, de ira de Deus. Eternidade essa que iremos, quando deste mundo temporal sairmos. Não é o propósito de Deus para a sua vida, nem para a minha vida. O propósito de Deus não é que a gente venha ser condenado. A condenação é a consequência do pecado. É a recompensa que o homem vai receber pelos seus méritos, pela sua virtude e pela sua obra. O homem vai receber o pecado, a consequência, o salário do pecado, que é a morte e a condenação eterna. Deus não quer isso. É aí que entra a misericórdia de Deus para nossas vidas, para que a gente não receba aquilo que merecemos, para que a gente seja livre do que está preparado para nós por mérito nosso. A misericórdia de Deus é não dar ao homem o que ele merece. E aí entra a outra ação da bondade e benignidade de Deus para a nossa vida. A misericórdia e agora a graça. A graça é o contrário da misericórdia.
Observe que a misericórdia é você e eu não receber o que merece. E a graça é você e eu receber o que não merece de Deus. Porque a graça é a salvação que Deus oferece a cada um de nós, que nós não merecemos. E a misericórdia é Deus que não quer dar para nós o que merecemos. Ele estende suas mãos de misericórdia para que eu e você não recebam o inferno que nós merecemos. E agora entra também outro atributo da bondade e benignidade de Deus, a graça. Que agora Deus oferece para nós a salvação que nós não merecemos. E isso unicamente, condicionalmente, ao crer em Jesus. Precisamos crer em Jesus com esse entendimento, para essa finalidade. Crer em Jesus não é uma questão de uma vida religiosa nessa ou naquela religião. Crer em Jesus não é uma questão de usos e costumes, de estilo de vida religiosa de bonzinho dentro de nenhuma igreja. Crer em Jesus é uma necessidade de salvação que todo ser humano tem e precisa dele para ser salvo, porque sem ele não há salvação, sem ele não tem amor de Deus, sem ele não tem vida com Deus. João 3:36. Quem tem o Filho de Deus, Jesus, tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, Jesus, não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é quem nos livra desta ira terrível do Pai, de Deus. 1 Tessalonicenses 1:10. A palavra de Deus vai dizer que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8:1. O próprio Jesus vai dizer que quem crê nele não irá à condenação, será salvo. Mas quem não crê permanece condenado. João 3:18. Eis a causa pela qual precisamos converter-se, crer e se arrepender dos nossos pecados. E em Jesus receber a remissão dos pecados para ser livre da ira e do juízo que está sobre nós. A humanidade, ela já está condenada. Pelo fato do ser humano ter uma vida comportada, bonitinha na religião, onde ele não bebe, onde ele não mata, onde ele não rouba, não se prostitui. Ele vive aquele padrão bonitinho, educado, comportado na formalidade religiosa. Isso não livra ele da culpa do pecado. Ele continua com toda essa vida dele em condenação. Só há um meio para você sair da condenação. Esse meio não é se filiar a nenhuma religião. Esse meio é se converter e crer em Jesus. E passar a andar guiado na direção dele. Com a sua vida de prática de fé, devotando, consagrando a Cristo, na obediência à palavra, praticando e vivendo no seu entendimento tudo aquilo que ele ensinou, para se manter na graça de Deus, na salvação. A necessidade é essa de crer em Jesus, irmão. Todos precisam de salvação, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, dentro do juízo e da condenação. Romanos 3:23, Romanos 5:12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Não há um bom sequer, um justo sequer, um na terra isento de pecados. Todos nós precisamos de Jesus. Neste mundo, há uma diferença de posição, de classes na sociedade. Mas diante de Deus, todos estão na mesma miséria. Não há diferença entre um e outro. Todos, seja branco, preto, magro, gordo, bonito, feio,
rico, pobre, intelectual, analfabeto, religioso, profano, todos estão na mesma miséria. Não há diferença. A única diferença que pode ter é naquele que crê em Jesus. Aí sai dessa miséria. Sai de uma situação para outra. Isso por Cristo. Isso quando se crê em Cristo. Não é quando está numa religião. Seja religioso ou não, todos estão na mesma miséria. Só há uma mudança. Só há uma diferença. Só há uma ação de Deus, tirando o homem da maldição, na vida daqueles que creem em Jesus. Só vai sair dessa maldição, só vai mudar esta direção maldita, quando crermos em Jesus com o arrependimento, convertendo-se a Ele. Todos estão dentro da mesma miséria. E para ser salvo só por Jesus Cristo, não há outro meio de salvação. Atos 4:12, nenhum outro há salvação. E só Jesus Cristo é quem salva, porque Ele é a causa da salvação. Não é uma vida religiosa, não é um ritual religioso, não é um cerimonial religioso, não é exercícios e práticas e obrigações religiosas. A causa da salvação é Cristo Jesus, Hebreus 5:9. Sendo Ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Para quem? Para todos aqueles que lhe obedecem. Tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo. Não é dizer da boca para fora: Jesus é grande, eu creio, Ele é lindo, Ele está na minha vida, é meu Deus. Você pode dizer o que quiser. Deus não vai se impressionar com a tua expressão verbal. Deus está contemplando o teu interior. Como está o teu entendimento? Tu que professa Jesus como Senhor e Deus, tu tem o entendimento da importância de Cristo? O que Ele fez, a morte dele, para que foi? Qual a importância da morte de Jesus para a tua vida? Você que diz que crê em Jesus, mas está dentro, escravo, submisso, consagrando e devotando tua vida a práticas, atividades religiosas, dentro de igreja, achando que tem que cumprir aquilo para ser salvo. Você que diz que crê em Jesus, mas está sendo obrigado, dentro de determinação, de norma, de ordenança, a cumprir sacrifícios religiosos, cerimoniais religiosos, para poder alcançar alguma graça de Deus. Você não tem o entendimento de Cristo ainda. Você diz que crê em Jesus da boca para fora, mas o seu entendimento ainda não foi transformado. A luz de Deus não iluminou o teu entendimento. O Evangelho de Cristo ainda não foi esclarecido a você. Você está nas trevas ainda. Dizer que crê em Jesus, até o diabo diz. O mundo está aí, dizendo que crê em Jesus, Ele é Deus, Ele é Senhor, mas estão se submetendo ao senhorio, não de Cristo, dos homens no sistema religioso, a quem servem, são devotos e praticantes, e colocam sua vida na dependência como se fosse para Deus. Não é em Cristo, é nas religiões. Essa sua fé é vã, é reprovada, irmão. Você nunca pode crer em Jesus se você não tiver o entendimento do que Ele fez na cruz do Calvário, a importância de crer nele e por quê. Você nunca pode ir a Jesus para buscar salvação se você não entender, não tiver a consciência do que é a condenação, da situação espiritual que você está. Você nunca pode ir a Jesus com fé para receber a salvação se você não tiver a consciência da salvação, se você não tiver a consciência da miséria do pecado, se você não tiver a consciência da sua situação com Deus. Enquanto você estiver pensando que é bonzinho, que a religião, cumprindo isso, cumprindo aquilo, está com a tua vida com Deus, você continua perdido, privado da verdade de Deus, alvo da ira de Deus, porque você, para vir a Cristo, tem que vir com entendimento.
A palavra de Cristo vai trabalhar o teu entendimento. A palavra de Cristo vai iluminar o teu entendimento. A palavra de Cristo vai libertar o teu entendimento. A palavra de Cristo é o poder de Deus para libertar a tua mente que está presa pelo poder da mentira de Satanás. É a palavra de Cristo. E só há libertação quando a palavra alcança o entendimento do indivíduo. Deus tem uma vida eterna preparada para todo aquele que crê em Jesus, lá nos céus. Esta vida perfeita, para se cumprir o propósito de Deus, de estar relacionando com a sua criatura, ser humano, dentro de uma comunhão plena e perfeita, lá nos céus. Essa comunhão, ela só pode acontecer por meio da fé em Jesus. Por onde somos reconciliados com Deus, para a comunhão, a vida com Ele, para estar na promessa da eternidade com Ele. Lá no céu está preparado uma vida onde não haverá dor, nem morte, nem choro, nem sofrimento. Não haverá envelhecimento, não haverá enfermidade nem doença, não haverá malignidade, porque vamos estar numa vida perfeita, de gozo, de glória, de alegria, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Não haverá nada que venha trazer choro, tristeza, angústia, preocupação, insatisfação na nossa vida, porque vamos estar na vida que Jesus prometeu, vida em abundância. Não é aqui na terra, é lá no céu. O céu existe como lugar de morada eterna, que Jesus prometeu. O diabo trabalha na mente de muitos dizendo que não há céu. A vida vai ser na terra, não. Essa promessa não é de Jesus. A promessa de Jesus não é na terra, é no céu. Por isso que Jesus disse, não juntem tesouro aqui, porque a vida de vocês não está aqui, não. Vocês que creem em mim, a vida de vocês é lá, no céu. Junta tesouro lá no céu, onde tudo lá é eterno. Aqui não, aqui tudo vai perecer. Aqui não. O céu e a terra que hoje você vê, vai deixar de existir. Continua crendo nele, na palavra, para permanecer eternamente na vida de gozo, de glória, de alegria infinda, com o Senhor lá nos céus. Essa é a promessa que eu me alegro. Diante da tribulação, alegrai-vos na esperança. Tenham paciência na tribulação. Persevera, irmão. Persevera em oração. A promessa que Deus nos fez é a vida eterna, como está escrito lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 23. Deixa eu conferir aqui. Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. E olha aonde está esta vida eterna. Esta vida eterna está em seu Filho, Jesus Cristo. É por ele que temos esta promessa de Deus. Olha o que está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Eu falei 5, não foi? É o capítulo 2, o versículo 23. Qualquer que nega ao Filho também não tem o Pai. Versículo 25, aliás. E esta é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa que ele nos fez? A vida eterna. Está aqui. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 25. A promessa que ele nos fez é a vida eterna. E olha onde vamos encontrar esta vida eterna. Continuando ainda na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, vamos ver o testemunho que Deus deu para a gente conhecer a verdade dele. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 9 ao versículo 13. Recebemos o testemunho, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Deus o Pai testifica do Filho. Olha o que diz o versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho de Deus é que a vida eterna está em Cristo, não é na igreja, não é no salão do reino, não é na igreja de Mórmon, nem na igreja evangélica, nem na igreja católica.
Não é por meio de prática, de obra, de religião alguma. A vida eterna está em Cristo. O próprio Jesus vai dizer, lá no Evangelho, João, capítulo 6, versículo 47. Quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna é por crer em Jesus. E olha o testemunho de Deus aqui. Vamos continuar aqui, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. A promessa da vida eterna que Deus nos faz, ela está em Jesus. Olha o que diz o versículo 12. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. De nada, seu pai. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É isso que Deus quer que você conheça. Esse é o testemunho de Deus. É isso que Deus ele quer que você tenha a compreensão. Creia em Jesus para ter a vida eterna. Creia em Jesus para não ir à condenação eterna. Deus não mostra a ninguém a buscar a vida eterna dentro de nenhuma igreja ou religião. É em Cristo. Olha o que diz o versículo 13. Estas coisas vos escrevi. Olha João aqui, informando os irmãos, dizendo, para que saibas que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus, para que vocês continuem crendo em Jesus. O nome que vocês têm que invocar, clamar, crer, adorar, louvar, idolatrar, venerar, é o nome de Jesus. Não é nenhum outro nome. É por ele que Deus nos dá a promessa da vida eterna, irmãos. É por Cristo que nós vamos alcançar o favor imerecido de Deus. É por Cristo, irmãos, em Cristo, que nós seremos livres da ira futura que há de vir. O juízo vem. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Apocalipse, capítulo 14, 7. Está lá. A Bíblia revela sobre esse grande e terrível dia. E a gente tem que dar ouvido para se livrar dele antes que ele chegue. Crendo em Jesus Cristo, não há outro meio de ser livre desse juízo. Foi o que Paulo pregou. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 30 e o 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, Por que eu devo me arrepender? Porque Deus tem determinado o dia do juízo para toda a humanidade. Deus tem determinado o dia do juízo. Ele quer que o homem se arrependa, e esse arrependimento é em Cristo para receber a remissão do pecado. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, vão anunciando, pregando o arrependimento e a remissão do pecado no meu nome. É no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é em nenhum outro nome, não. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Jesus vai dizer, vão pregar o arrependimento e preguem a remissão de pecado. Aonde? No batismo de água dentro da igreja? Não. É no meu nome. É no nome de Jesus. É crendo em Jesus que nós alcançamos a bondade, a benignidade, a misericórdia, o amor, a graça, o perdão, a compaixão, a promessa da vida eterna com Deus. É por Jesus e em Jesus, e fora dele, todos continuam perdidos. Não há aprovação de Deus, aceitação de Deus para nenhum indivíduo se não tiver em Cristo. Não queira impressionar Deus com a sua bondade. Não queira impressionar Deus com a sua obra social de caridade, distribuindo pão, cesta básica. Isso é importante, mas é um dever do homem, não é mérito para a salvação. Não queira impressionar Deus com a sua forma de se vestir, com usos e costumes da tua religião. Isso é importante, mas não é mérito para a salvação. Não queira impressionar Deus com a tua vida de formalidade religiosa. Não é esse o mérito, não é esse o princípio, não é esse o meio por onde eu e você seremos aceitos por Deus. Ou crê no que o Evangelho informa, ou continua condenado. Salvação, o conhecimento dela, a gente vai ter pelo Evangelho, que nos leva a Jesus Cristo.
Não é uma vida religiosa dentro de nenhuma religião. É a Jesus para receber a remissão de pecados, para receber a aceitação de Deus, a justiça de Deus, a santidade, a santificação de Deus, a absolvição do juízo de Deus. É por Jesus, irmão. Os milhões e milhares de pessoas que estão vivendo com a esperança da vida com Deus pela religião, vão sofrer no final do labor desta vida a grande decepção eterna. Vão sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Mas eles viviam dentro da religião, irmão Wellington. Era tão bonzinho, praticava o bem, davam cesta básica, andavam todo composto, comportado na religião, vivia dizendo para o povo que não matasse, que não roubasse, que não se prostituísse, não bebiam, era povo que tinha uma vida religiosa exemplar. Mas esse não é o mérito para levar você a Deus. Esse não é o mérito para te Deus conceder o perdão. Esse não é o mérito para você alcançar a salvação. Se não crê em Jesus, toda a vida religiosa, toda a prática, toda a devoção, toda a caridade, você pode até dar sua vida por outro. Não vai te levar a Deus. Só Jesus Cristo, irmão. Tem que entender isso. Quando você entender isso, você vai ser liberto, vai se desprender, vai sair dessa vida de compromisso, de fardo, de jugo, de obrigação religiosa, guardando, praticando, vivendo dentro de fardos pesados, de determinações, de normas para você cumprir, achando que é isso que vai te levar a merecer a Deus. Quando você crê em Jesus Cristo, você vai ser liberto de tudo isso. Foi por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, irmãos, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Todos precisam conhecer e aprender de Cristo. O que Cristo ensinou. Cristo não ensinou ninguém a ser bonzinho vivendo uma vida religiosa. Cristo ensinou o homem que o bem de Deus para a vida dele é por meio dele mesmo. Cristo ensinou o homem que o caminho para chegar a Deus, o Pai, é por meio dele. Cristo ensinou os homens que salvação para quem está perdido é crendo nele. Cristo ensinou os homens que vida eterna é por ele. Que vida com Deus é por ele. Estar na promessa de Deus é por ele. Crer em Deus é crer nele. Estar na promessa de Deus é estar nele. Irmãos, a vida perfeita que Deus nos oferece, todos buscam a eternidade, a vida de gozo, de paz em abundância. Mas só vai encontrar essa vida quem está em Cristo. Os outros vão sofrer a decepção, a vergonha e o desprezo eterno, indo a juízo para a condenação. Só em Jesus é que temos a grande vitória de Deus para nossas vidas. Só em Jesus é que vamos prevalecer para estar com Deus, gozando e desfrutando da vida eterna em abundância com Ele lá nos céus. Porém, convido você a analisar o que você recebeu agora dentro desse conteúdo, da informação que eu estou aqui passando para você nessa live, nesse vídeo de instrução. Analise e processe toda essa informação e absorva o conteúdo que é o poder de Deus para te salvar. A verdade que foi aqui informada a você. Converta-se a Jesus. Seja cristão, seguidor, discípulo de Cristo. Não seja crente de igrejas evangélicas. Há uma diferença do crente de igreja evangélica ou qualquer outra religião e do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo é aquele que guarda e pratica a palavra dele. Esse conhece a verdade e é liberto. Andando em Cristo, só é discípulo de Cristo quem está na palavra de Cristo. O religioso evangélico, ele é discípulo da igreja evangélica. Ele está na igreja evangélica, guardando e praticando, seguindo, não a palavra de Cristo, mas seguindo as regras, as normas estabelecidas para ele viver dentro das igrejas evangélicas. Seja cristão,
converta-se a Cristo e passe a colocar a sua vida dentro de uma prática, sendo devoto e praticante. Não é nenhuma tarefa e ordenança religiosa dentro de igreja. É a Cristo, pela palavra dele. Consagre a sua vida, devote sua vida a Cristo, guardando e praticando a palavra dele, que aí você vai estar firmado com a tua vida de fé em Deus, alicerçada em Cristo, que é o lugar que tu deve estar. Aonde a minha vida com Deus depende, não é da formalidade de uma igreja estando dentro dessa igreja. A nossa vida com Deus, para estar aceito por Deus, para estar na esperança da promessa com Deus, depende de estarmos em Cristo e a palavra de Cristo em nós, sendo fiel até a morte, prudente para não se desviar, perdendo a direção da vida com Deus. Não se desvie de Cristo. Não esteja preocupado em não se desviar de igreja. Tem muita gente mais preocupado em continuar dentro da igreja para não sair dela, pensando que se sair dela está fora de Deus, está desviado de Deus. Eu quero te dizer uma coisa com toda a realidade, com toda a sinceridade. Eu falo isso aqui com muita... Eu faço esse trabalho com seriedade, irmão. A maioria dos que estão perdidos de Deus estão dentro das igrejas, dentro das religiões. O maior número de pessoas que vão para a eternidade sem Deus não é os que estão no bar. Rapaz, isso é muito interessante, irmão. E eu estou falando com propriedade. Eu estou falando aqui com segurança. Estou falando aqui com conhecimento. A maioria, o maior número de pessoas que vai para o inferno não é os que estão no bar, não é os homossexuais, não é os idólatras nem os prostitutos que estão se prostituindo aí. A maioria, o maior número de pessoas que vai para o inferno são os que estão dentro das igrejas, das religiões, se denominando de Deus, perfeitos, merecedores da salvação. O maior número de pessoas que vão se perder são esses. Que são esses os que têm o coração mais duro para Deus. Os que rejeitam mais a palavra. Os que se julgam tão santo a ponto de negar o único meio que Deus dá ao homem para ser justificado. Eles negam. Estabelece o dele. Por isso que eu digo, o maior número de pessoas que vai se perder são os que estão dentro das igrejas e religiões. Se você quiser trabalhar, examinar esse assunto que eu estou levando, vamos examinar. Vamos examinar. Eu quero começar aqui te mostrando uma coisa que tu precisa ver na palavra. Qual foi o grupo de pessoas que resistiram mais a Jesus? Qual foi o grupo de pessoas que desprezaram o caminho da salvação? A maior oposição a Jesus não foram os ladrões, não foram os bêbados, não foram os prostitutos. A maior oposição a Jesus, que negava a palavra dele, foi os religiosos. Jesus nunca disse a nenhum ladrão, a nenhuma prostituta, que eles eram sepulcros caiados, que eles eram hipócritas, que eles eram raça de víboras. Jesus nunca chamou nenhuma dessas pessoas que vivem nessa área social miserável, ladrão, prostituta, malfeitor. Jesus nunca disse isso a nenhum deles. Agora, quando vai para os religiosos, aí Jesus é mais duro no seu discurso. Jesus chama os religiosos sepulcros caiados, hipócritas, raça de víboras, cegos, filhos do diabo. Jesus nunca chamou nenhum pecador comum, porque as pessoas que estão nas religiões, elas não se sentem pecadoras. As pessoas que estão na religião, elas julgam os que não são da religião de pecadores, e elas não. Elas se julgam de Deus e condenam os outros como pecadores. Por isso que eu digo, o maior grupo de pessoas que vai para o inferno
são irreligiosos que estão dentro de igreja, religião, esses grupos aí que dizem que é de Deus. Eles não aceitam a verdade. Vai no bar, prega o evangelho para um bêbado, ele recebe. Ele reconhece que é um miserável pecador. Vai na avenida, prega o evangelho para uma prostituta, ela reconhece. Ela sabe que está dentro do pecado. Vai numa igreja evangélica, prega o evangelho para o pastor, ele vai dizer, eu sou homem de Deus. Você não tem autoridade para pregar para mim. Eu sou a autoridade de Deus. Ele não vai aceitar, irmão. Vai para dentro de uma igreja evangélica, prega o evangelho para esses irmãos aí, religiosos de igreja evangélica. Sabe o que ele vai dizer? Não, a doutrina da minha igreja é assim. Eu sigo a doutrina da minha igreja, do meu pastor. Eles não aceitam a palavra, irmão. Eles não aceitam a palavra. É por isso que eu digo, o maior número de pessoas que vai para o inferno, se perder de Deus, para uma eternidade sem Deus, são irreligiosos que estão dentro das igrejas. Porque esses, o coração está endurecido, fechado, o ouvido tapado, a mente cauterizada na mentira do diabo, pensando que são de Deus dentro das igrejas e negam a Jesus. Eles não negam diretamente da boca para fora. Eles confessam que são de Jesus, mas o entendimento deles, a prática dele, os princípios que ele guarda e pratica, como se fosse para Deus, é reprovado por Deus. Mostra que eles não são de Deus. Não é a religião. Não é a profissão dizer que é de Deus que é de Deus. É a doutrina. É o princípio que você está fundado, guiado, alicerçado. Se não for do Evangelho, não é de Deus. Então que Deus abençoe vocês. Analise com cuidado essa instrução, esse momento de esclarecimento que eu transmiti aqui a você pela graça e a misericórdia do nosso Deus que me vocacionou para essa função, para esse ministério. E eu quero que você entenda, analise os conteúdos das pregações que eu levo, os trabalhos de informação, de esclarecimento, de ensino das verdades espirituais de Deus que eu proporciono aqui. Eu peço a vocês, analise o conteúdo, observe para onde eu levo vocês, observe o princípio daquilo que eu falo com segurança, qual é o princípio que eu estou usando. Observe o fundamento, o propósito pelo qual eu estou levando as instruções. Eu peço a vocês, faça essa análise. Analise o conteúdo da informação. Observe para onde ela te leva. Observe o objetivo de quem está pregando. Observe e busque ver qual é o princípio que ele está usando. E que Deus abençoe vocês e que vocês despertem para a vida verdadeira com Deus, enquanto há tempo ainda de receber a promessa de Deus, que é a vida eterna, para aqueles que creem e se convertem a Jesus Cristo e passam a andar por Ele, estando nele. Não andar por nenhum caminho religioso, estando na religião. Amém?